Olá, candidatos, futuros servidores da Polícia Federal. Sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista da Folha Dirigida, graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pela Universidade do Estado de Nova York, pós-graduada em Relações Internacionais e agora finalizando também meu curso de Direito. Estou aqui hoje para falar sobre a prova discursiva para o cargo de agente da Polícia Federal. Se você acompanha o meu canal, se você acompanha a minha coluna na Folha Dirigida, você sabe que a professora Vivian tem tradição, né, em chegar aí muito próximo, ou claro, acertar, aí 80% de acerto, em relação aos temas, né, das provas discursivas. Não foi diferente, por exemplo, na prova de agente da ABIN, inclusive a professora, né, teve aí o meu querido aluno, claro que a gente não pode revelar nomes, mas que alcançou a segunda maior nota na prova, para a prova de agente da Polícia Federal. A gente tem tradição, claro, a gente estuda a banca, eu e minha equipe, para trazer os principais temas para vocês, e hoje, nesse vídeo, eu vou exatamente falar sobre os temas que eu acredito que sejam muito interessantes e você não pode ir para a sua prova de redação sem pesquisá-los. Então é interessante, na verdade é fundamental que você estude esses temas, então, né, com certeza estudar esses temas vai te deixar mais bem preparado para fazer a prova discursiva, a prova de redação da Polícia Federal. Bom, esse nosso bate-papo aqui no canal é sempre informal, não vou colocar slides aqui para você, vou pedir apenas que você pegue o seu caderno, né, e se prepare para anotar esses 5 temas, né, anote aí no seu computador, tablet, enfim, mas acompanhe. Antes de eu começar a falar dos 5 temas, eu também preciso te dar uma informação muito importante. A professora Vivian está disponibilizando o e-book, que é o e-book para a prova de agente da Polícia Federal, e também já é um e-book que vai te preparar para a PRF, né? Se você tem aí, se você almeja, se você também quer tentar garantir, né, essa segunda aprovação, essa segunda nomeação e depois escolher, né, para qual órgão você quer ir, esse e-book ele vai te ajudar. O e-book ele traz os critérios de avaliação da banca CESP, né, Sebrasp, traz exemplos de provas bem pontuadas, aí provas dos meus alunos. Traz também os famosos mapas mentais da professora Vivian Barros, que é um método exclusivo, um método criado para mim, os mapas mentais para redação, e traz resumos importantes desses temas que eu vou falar aqui hoje. Então, se você, né, ainda não recebeu o seu e-book, né, se você ainda não solicitou, entra lá no www.preparatorioagora.com, vai lá, né, na nossa caixa de mensagens e peça o seu e-book. Ou você pode deixar seu e-mail aqui, né, nos comentários desse vídeo, para você também conseguir, né, para a gente enviar, para nossa equipe enviar para você o seu e-book. Bom, é tudo muito informal, né? E claro, você também deixa aqui suas dúvidas. Eu separei aqui os temas e aí vou começar, né, a falar para vocês desses temas. Bom, o tema número 1, o tema mais importante, um tema que eu considero com muita probabilidade aí de ser o tema cobrado na prova de redação, né, na prova dissertativa, né, na prova discursiva da Polícia Federal, é, claro, corrupção. Mas, professora Vivian, como é que eu vou estudar esse tema corrupção? Obviamente, você vai estudar esse tema sabendo, né, sobre as operações e principalmente sobre a participação da Polícia Federal nessas operações que envolvem aí operações de combate à corrupção. A gente sabe que o Ministério Público e a Polícia Federal tem um papel fundamental nessas ações de combate à corrupção, e é importante que você saiba dizer, que você saiba discorrer sobre os instrumentos, os principais instrumentos de combate à corrupção, sobre essas operações e sobre as inovações, né, trazidas por meio dessas operações nos últimos anos, né? Então, houve aperfeiçoamento da legislação, por exemplo, né? Então, o que você pode citar de interessante aí nesse universo, né, da corrupção, desse assunto, que sejam interessantes para ampliar o debate sobre a corrupção, né? Então, não é só dizer que a corrupção existe no Brasil, que é algo cultural, não. Você precisa, principalmente já que você vai fazer uma prova para a Polícia Federal, você precisa demonstrar para o examinador que você tem conhecimento das operações, que você entende a relevância, qual é a relevância do órgão para a elaboração dessas operações. Isso tudo é muito importante e relevante para que você, então, possa demonstrar conhecimento ao examinador. Então, esse é um tema muito importante, é o tema número 1, é o tema que eu quero que você estude para a sua prova discursiva de agente. Em segundo lugar,
nós temos então um outro tema interessante que é o fluxo migratório. Por quê? Bom, se você assistiu o nosso primeiro vídeo, né, um vídeo em que eu comento, em que eu falo sobre a prova discursiva, você vai entender que a gente, né, nós professores, a gente acredita que o tema possa ser bem amplo, ele possa inclusive, o examinador pode inclusive cobrar algo de conhecimentos específicos. Então, o fluxo migratório, o problema hoje que a gente tem lá em Roraima, né, os migrantes da Venezuela, tudo isso, né, encaixa muito bem com a própria legislação especial que é a Lei de Imigração, né, que é uma lei atual, na verdade que foi uma lei, né, que foi revista, formulada. A gente tem uma nova Lei de Imigração, né, que começou a vigorar em 2017. Então, essa Lei de Imigração, né, qual o novo conceito? Quais foram os avanços dessa Lei de Imigração e hoje, né, quais são os aspectos sociais do problema da migração no Brasil? Então, eu acho interessante porque eu acredito que alguma questão aí com que de direito constitucional, né, que envolva conhecimento de direito constitucional ou direito penal possa, né, ser cobrada aí na sua prova com uma estampa aí de tema mais de ordem geral. Então, entender os fluxos migratórios, entender como o Brasil, né, tem enfrentado, entre aspas, esse problema com os migrantes lá em Roraima, com os venezuelanos, e saber sobre as inovações da Lei de Imigração é fundamental para você que vai fazer a prova da Polícia Federal, ok? Um terceiro tema interessante é o combate ao tráfico de entorpecentes e também a pedofilia. Se você entrar hoje lá no site, né, da Polícia Federal, você vai ver que a Polícia Federal tem dado um grande destaque à questão do combate à pedofilia, pornografia infantil. Então é interessante que você esteja atento às ações da Polícia Federal de combate, né, a esses crimes nesse sentido e, claro, né, saiba discorrer sobre a atuação da Polícia Federal. Um quarto tema, também muito importante, porque tem sido discutido muito atualmente, é a questão da violência urbana e a crise na segurança pública. Então, de que forma a Polícia Federal ela atua, ou de que forma você, né, hoje compreende esse crescimento da violência urbana? Quais são as causas, quais são os efeitos? Você, né, tem dados, né, é muito importante, né, os argumentos, né, você sabe que você vai sustentar a sua tese com argumentos, então é muito importante que você tenha conhecimento desses argumentos, por exemplo, de dados estatísticos que mostrem quais são as regiões mais afetadas, né, qual o percentual, quanto cresceu aí a violência de um ano para outro, e claro, sempre falar desses efeitos, né, tanto na política quanto, enfim, na sociedade, economia. É interessante que você fale sobre isso, então é um tema muito importante. Um quinto tema que eu também não desconsideraria e estudaria com bastante afinco é a criação do Ministério da Segurança Pública. É interessante que você estude, né, e veja quais são os debates mais atuais sobre o tema e esteja preparado para falar sobre esse assunto. Bom, esses são os 5 temas. Claro que você, né, você tem dúvidas, você pode escrever, a gente pode conversar mais sobre eles. Você pode mandar uma mensagem para mim via www.preparatorioagora.com ou pode deixar seus comentários também nesse e-mail. Bom, e se você, claro, não pediu seu e-book ainda, peça, porque vai valer a pena. Por hoje é só, bons estudos e até o próximo vídeo.